Olá, amigos! Meu nome é Mayara Lins, eu sou branca, tenho olhos puxados e tenho cabelo castanho longo. Faço parte do projeto de monitoria das disciplinas de voz do Departamento de Fonoaudiologia da UFRN e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a análise perceptiva auditiva. Quando a gente fala sobre avaliação do comportamento vocal, estamos falando sobre a análise perceptiva auditiva, que é considerada inclusive padrão ouro dentro da análise vocal. No entanto, é importante lembrar aqui que a avaliação da voz ela é multidimensional. Então, eu não vou conseguir todas as informações para a avaliação do paciente apenas com a análise perceptiva auditiva. Através da análise perceptiva auditiva, é possível olhar de uma forma mais ampla para aquilo que está acontecendo na voz do paciente. A grande limitação da análise perceptiva auditiva é que ela é muito subjetiva, então ela depende da experiência do avaliador. O protocolo que a gente utiliza na clínica escola para a classificação do tipo de voz é a escala Gerbasi. É um tipo de protocolo específico da análise perceptiva auditiva. Então, nessa escala Gerbasi, né, o G, ele significa grau global da disfonia, ou seja, você vai pensar, eu escutei essa voz e qual foi a impressão que ela me trouxe? No geral, olhando para essa voz, qual é o grau geral de alteração? O R, na escala Gerbasi, significa rugosidade. Então, ele vai englobar aí parâmetros de rouquidão, crepitação e aspereza. O B significa soprosidade. O A significa astenia, ou seja, fraqueza. O S significa tensão. E o I, instabilidade. A Gerbasi é uma escala de 4 pontos. Então, nós temos aí 4 pontos para determinar o grau do desvio. Sendo que 0 representa sem desvio, o 1 é um desvio leve, um desvio discreto, o 2, um desvio moderado e o 3, um desvio intenso. Na perceptiva auditiva, além do tipo de voz, é preciso fazer a descrição do sistema de ressonância. Então, o que eu posso descrever? Eu descrevo se o paciente ele faz o uso equilibrado do sistema de ressonância, ou seja, se ele tem um ajuste vocal adequado, ou se ele faz uso excessivo de uma das regiões, se ele tem um desequilíbrio fonatório. Então, esse paciente, ele faz um uso excessivo da laringe, da faringe, da cavidade nasal, ele tem uma ressonância que é excessivamente posterior, excessivamente anterior, tudo isso eu vou descrever no relatório. Na perceptiva auditiva, a gente também descreve o pitch. O pitch, que como vocês já viram, é a sensação psicoacústica da onda sonora. Então, esse pitch, ele é médio, ele é agudo ou ele é grave? A gente descreve também a gama tonal habitual, que se refere à entonação. Então, a gama tonal habitual é a gama de frequência, é a gama de tons que o paciente utiliza dentro da fala. Aí você vai classificar se ela é excessiva, ou seja, se ela varia muito, se ela é restrita, ou seja, não varia quase nada, ou se ela é repetitiva, ou seja, a pessoa varia, mas sempre varia igual. Nós também avaliamos a capacidade potencial de modulação. Então, essa parte, ela engloba a avaliação do máximo do agudo e o máximo do grave que esse paciente pode chegar.
Além disso, nós também avaliamos o máximo do forte e o máximo do fraco. Na descrição, eu coloco qual é a capacidade que o paciente tem de modular para o agudo e para o grave. A gente também classifica os registros. Então, esse registro, ele é basal, ele é modal, ele é elevado ou existe um uso divergente de registros? A loudness é usada com relação à intensidade vocal. Então, qual é a sensação que eu tenho sobre a intensidade vocal da voz do paciente? Ela é adequada? Ela é aumentada, ou seja, ela é forte? Ela é fraca, ou seja, reduzida? Tudo isso eu vou acabar descrevendo dentro do relatório. Na perceptiva auditiva, a gente também descreve a articulação, a pronúncia e a velocidade de fala do paciente. Então, qual é o tipo articulatório? Como o paciente articula? Essa articulação ela é normal, ou seja, ele articula bem, é indiferenciada, ou seja, é difícil identificar o que o paciente está falando, ela é travada, ou seja, o paciente até movimenta os lábios, mas ele não abre o suficiente a boca, ou essa articulação ela é exagerada. Então, o paciente ele tem esse excesso articulatório, essa articulação meio caricata, meio falsa. Quanto à velocidade de fala, a gente descreve se ela é acelerada ou se ela é lenta. A resistência vocal, dentro da perceptiva auditiva, é uma avaliação complexa de ser feita, já que existem pacientes que não têm uma boa resistência vocal. Então, nessa parte da avaliação, a gente descreve se o paciente ele tem uma resistência vocal ruim ou adequada, Nós descrevemos o tipo de voz, ou seja, é uma voz que estava bem no início e acabou ficando mais rugosa ao longo da emissão. E essa intensidade, A intensidade ela piorou, ou seja, a voz foi ficando mais fraca. E a dinâmica respiratória? O paciente ele ficou mais ofegante no final da emissão? Ele teve mais dificuldade de coordenar respiração e fala? Então, esses são alguns dos aspectos que a gente descreve no relatório. Outra parte da avaliação do comportamento vocal são os aspectos temporais da emissão sustentada associada às medidas aerodinâmicas. Por meio da emissão sustentada, nós fazemos a avaliação do tempo máximo de fonação, que é uma medida aerodinâmica que nos permite identificar os aspectos de respiração e de fonação. Então, por meio dela, além do ataque vocal, nós também podemos analisar a estabilidade da emissão. O tempo máximo de fonação é caracterizado como um teste de eficiência glótica, porque se houver uma fenda, por exemplo, não é possível manter essa emissão por muito tempo, já que existe muito escape de ar. Ao passo de que se houver aí um excesso de tensão durante a fonação, essa emissão vai ser muito longa, muito apertada, muito comprimida e exaustiva. Então, nessa parte da avaliação, nós vamos comparar a emissão surda com a emissão sonora para verificar se ambas estão adequadas. A partir disso, é possível supor se existe uma fenda ou se existe um excesso de constrição ou se esse fechamento glótico está bem. Na perceptiva auditiva, a gente faz uma avaliação qualitativa da respiração do nosso paciente. Então, nós vamos classificar
a respiração de acordo com o tipo e o modo respiratório, além de realizar uma análise sobre a coordenação pneumofonoarticulatória. O modo respiratório pode ser classificado como oral, nasal ou oronasal. Já o tipo respiratório, a gente pode classificar como superior, misto, inferior ou completo. Além disso, a gente também faz a avaliação da postura corporal do paciente, já que esse tipo de fator influencia a emissão da voz e a produção da fala. Por último, dentro da perceptiva auditiva, a gente avalia também a psicodinâmica vocal, que se refere à impressão que é transmitida pela voz da pessoa, pela voz do paciente. Então, essa impressão ela pode ser transmitida pela ressonância, pelo pitch, pelo loudness e até pela articulação. Se uma pessoa fala muito forte, com uma loudness muito aumentada, por exemplo, ela transmite a impressão de agressividade, né? A impressão de invasão. Já uma pessoa que tem uma ressonância mais oral, mais anterior, ela acaba transmitindo uma sensação de insegurança, de fragilidade, de infantilidade. É correto dizer, então, que dentro da avaliação do comportamento vocal, a gente avalia todo o comportamento que o indivíduo tem ao fazer a fonação e se comunicar. Então, nessa avaliação, eu preciso descrever os ajustes do trato vocal e de corpo que acabam sendo integrados na produção da voz. Este episódio vai ficando por aqui, então. Até mais, fonoamigos!